Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou. Estou aqui com um camarada que, olha, eu não falava com ele há um tempão, entendeu? Há muito tempo mesmo. Ele tem umas peculiaridades que espero que ele conte. Se ele não contar, eu não posso fazer nada. Mas algumas eu posso provocar, né? Por exemplo, como é que esse cara comentava partida de futebol? Quando a partida acabava, ele era convocado para comentar a partida. Isso aqui eu posso falar porque é público, né? É coisa pública. Eu não quero explicar, perguntar como é que ele fazia esse negócio, entendeu? E não era assim, não. O camarada chamava, ele ficava 30 segundos. Não, rapaz, ele levava o quê? Uns 10 minutos fazendo o comentário dele. Era isso assim, estranhíssimo, entendeu? Mas antes de eu trazer esse convidado, vocês vão rir um bocado com ele, eu tenho que dar meus recadinhos para vocês, né? O primeiro deles é lembrar, isso aqui a gente tem que lembrar sempre, que todas as vidas importam, e importam igualmente. Como diziam os nossos chefes, eles diziam, agora eles não estão dizendo. E agora tem um problema, eles estão querendo ser nossos chefes mesmo. Né? All lives matter. E é por isso que eu digo que uma vida não tem uma história. Uma vida é a história. E também, como nos disse o nosso grande teólogo, Franz Josef Inkelamert, falecido com 92 anos em 2023, homicídio é suicídio. O camarada se apresentou aqui no programa como Naldo Barros. Tome um susto. Agnaldo, bom dia, boa tarde, boa noite. Ou. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Maurício. Também, né? É verdade. Galera que tem Sabe que sonho. tem gente, rapaz, tem gente que é tarado. Só vai dormir depois que assiste o canal. Sim, eu sou um deles, com certeza que tem uma dificuldade para dormir cedo, que é uma beleza. Minha esposa reclama muito. É. Tem gente que tem dificuldade, aí assiste 2 da manhã, entendeu? No caso. Mas é um prazer estar com Dependeu. você, com seus ouvintes, espectadores aí do canal. E para contar um pouquinho, né, sobre a minha vida, sobre a minha trajetória. E por isso a primeira coisa é como é que o Agnaldo Barros, ou Naldo Barros, nome artístico, o cara diz que tem até nome artístico, né? Como é que o Naldo Barros gostaria de se apresentar para as pessoas aqui? Pois é, o Agnaldo da Silva Barros, de nascimento Naldo Barros, nome artístico, é uma pessoa que tem uma trajetória ligada à música, ao rádio e à educação. Né? A música e o rádio me fizeram essa trajetória artística de eu mesmo me denominar como Naldo Barros. Primeiramente, a vaidade toma conta da gente, né? O gostoso do brega, depois o romantismo está no ar, e por último ficou mais agradável aos sons humanos de homens, mulheres, independentemente do gênero sexual, a visão cega do futebol brasileiro. Né? E esse nome ficou. Né? Foram todos nomes criados por mim, só que na educação o nome Naldo Barros não pegou muito não, todo mundo me chama de professor Agnaldo, então você fica à vontade, espectador, você mesmo Maurício, ou professor Agnaldo, ou até mesmo Agnaldo, ou Naldo Barros, se nós formos falar de comentário esportivo, de música, a gente sempre se apresenta como Naldo Barros, mas se for falar do professor, não tem problema de ser o professor Agnaldo, que é muito conhecido pelas crianças, né, que são alfabetizadas, às quais a gente contribui com esse processo de alfabetização. Mas eu digo a vocês que sou professor licenciado pleno em letras com habilitação em língua portuguesa pela Universidade Federal do Pará, especialista em atendimento educacional especializado com ênfase na educação inclusiva pela Faculdade da Amazônia e mestre em Ciências, Educação, Matemática e Inclusão
pelo Instituto de Ciências, Educação Matemática e Científica da Universidade Federal do Pará. E tem essa trajetória multifuncional aí, né, ligada à educação, ao rádio e à música também. Mas hoje só continuo na educação. Tá. Bom, Aguinaldo, eu sei de muito comentarista que não gosta de falar qual é o seu time. E eu conheço outros que dizem, não é fácil. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Você diria qual é o seu time? Eu preciso contextualizar isso. Antes, eu evitava falar, não, eu sou profissional, o profissional não pode se misturar ao pessoal. Eu não acredito nisso. Eu sou o Naldo Barros, único, né, como homem, como profissional. Eu evitava falar muito por conta do receio mesmo, né, porque nós atuamos em Belém do Pará, que é a capital que respira futebol na Amazônia, e tem uma dualidade de futebol, né, Remo e Paysandu. Então, quando você menciona o seu time de coração, sendo cego, principalmente se você é com a sua esposa para comer uma pizza, tomar uma cerveja na rua, o cara chega lá, tu é Paysandu, tu falaste no programa do YouTube que tu és Paysandu, eu sou remista, o cara te enche de bolacha ali e fica, né, e acha que tá certo, né? Porque a violência é o grande mal da humanidade hoje, é a violência, né? Então, eu evitava, enquanto comentarista, mencionar isso. Hoje, menciono sem problema que sou um apaixonado torcedor do Paysandu, que também idolatrou e vestiu a camisa do Clube do Remo. É. Você sabe, nós tivemos um amigo comum que eu chamava ele de Cacetinho. Ah, sim, sim. O filho do Cacetão. Lembra? Sim. Filho do Cacetão, Nos deixou o Cacetinho, né? Era o mesmo nome, rapaz, ele era Júnior. Sim, sim. E eu dizia que aquilo ali não era nome de jogador de futebol, aquilo era nome de pirata. Mas em Belém tudo pode. As nossas peculiaridades são bacanas, né, no futebol. E aí eu inclusive menciono muito isso, Maurício, em um livro que eu participei, né, em 2022, plena pandemia da Covid-19, o livro Crônicas da Inclusão, que foi organizado pelos professores Lorival Nascimento, Mônica Carvalho e Joana Martins, né? E eles me convidaram para escrever uma crônica, né, desse livro. E a crônica, justamente, que eu escrevi foi, né, para Volta à Vaidade, né? Naldo Barros, a visão cega do futebol, contando a minha trajetória como iniciante na crônica esportiva na Rádio Clube do Pará, onde participei por 10 anos. E aí mencionei isso, né? Como é que pode um apaixonado torcedor do Paysandu vibrar com uma vitória, uma heróica classificação azulina, né? Que é justamente isso que ali eu revelei toda a minha trajetória, todo o meu amor pelo Paysandu, mas toda a minha gratidão também ao filho da glória do triunfo, Clube do Remo. Você ainda pegou, eu não, porque eu não morava aqui, mas o pessoal do Paysandu não gosta de se lembrar muito do Alcindo. Né? Negão Motora, né? Era o terror. O Alcino era terrível, realmente, um grande centroavante aí que finalizava muito e dava muita dor de cabeça para a zaga bicolor. Carioca, né? Carioca. Ele veio do Flamengo. Isso. Jogou no Flamengo. O pessoal, uma vez no Paysandu, ficou muito irritado porque ele driblou todo mundo, entrou na área e sentou na bola. Foi verdade, moleque, verdade. Né? E ele, assim como você, veio para Belém, tomou o nosso açaí e ficou, né? E ficou. Mas eu tomei açaí, fiz mais do que então, pessoal. Eu gosto, eu tomo um tacacá, mas eu gosto muito de maniçoba. Rapaz, que bacana, bacana. Então, realmente você ficou mais do que deveria. Que a maniçoba é um prato muito bacana. Eu acho. E eu gosto da maniçoba pesada, eu gosto com tudo dentro dela, entendeu? Somos dois. Então pronto. Bom, eu vou chamar de Aguinaldo, eu não vou conseguir me habituar com esse negócio de Naldo Barros. Não vou não, cara. Tranquilo. Bom, Aguinaldo, você nasceu cego? Sim. Cego congênito por conta de uma degeneração da retina. Mas já nasceu assim, com essa degeneração mesmo? Sim. Mas é congênita, né? Não é, congênita.
Não, congênita. Descoberta com 2 meses, né? Mas descoberta porque foi Não, para não, descobrir porque mesmo. Mas porque no início é difícil mesmo saber que. E aí eu acho que ainda descobriram cedo demais, entendeu? Porque sim, os pais relutam muito em aceitar que o filho é cego. é. Há reluta, É. né? Eu sempre digo, Maurício, que a cegueira, principalmente quando a gente vem de uma família que enxerga, se assemelha ao luto da morte, né? Porque a família, quando descobre, fica ali um tempo com aquele impacto. Tanto que até hoje, a minha mãe, eu hoje sou casado, né? Mas mesmo assim, quando eu não chego em casa até tal hora, ela me liga, meu filho, já estou em casa. Aquela coisa assim de preocupar. Não, mãe, tá tudo bem, estou em casa. Não, mas tu não pode ficar na rua até tal hora, sabe que alguém pode fazer alguma coisa, pode te machucar. Eu digo, meu Deus do céu, 40 anos ela está preocupada comigo. Mas é justamente por isso, né? É aquele luto, a cegueira sendo sempre vista como a pior das coisas que acontece com o ser humano, né? Você sabe, aconteceu comigo, eu fiz um caminho inverso. Eu comecei a morar, quer dizer, eu morei direto com a minha família mesmo quando eu comecei a trabalhar. Todo mundo não, agora o pessoal já está fazendo diferente também. Né? Vai trabalhar, sai de casa. Não, eu comecei a trabalhar e aí resolvi reunir a família, morar com eles. Aí minha mãe, veja bem, a minha mãe, ela não estava acostumada com aquele filho. Aí um dia, eu cheguei 1 da manhã em casa, 1 da manhã. Era dia de semana, Ah, cheio de chope, cara. Eu juro para Poxa, você, vai, porra, cheio de chope. nossa senhora. Aí minha mãe acordava. Aí eu cheguei e falei para ela, mãe, é o seguinte, não faça isso não, que você vai se arrepender. Aí, para provar ela que eu tinha razão, no outro dia eu cheguei às 3 da manhã. Ou seja, Aí eu, não foi uma coincidência, é algo corriqueiro. era, aquele tempo que a gente era jovem, que podia praticamente virar à noite e trabalhar no dia seguinte, né? Sim, Entendeu? é. Hoje em dia, se eu fizer isso, eu não dou conta, não. Mas já fui assim, eu virava à noite e ia trabalhar normalmente, entendeu? Sim, Então, já eu fiz ia ficar muito na isso rua até também. 1, 2 da manhã. Sim, É, é. né? Coitada da minha mãe, ela só não sofreu mais comigo porque ela foi embora muito cedo, mas senão ela teria sofrido mais. É, Mas é assim mesmo, é desse jeito mesmo, entendeu? são os nossos pais, né? Ou É, como nossos pais, como diria Elis Regina como cantando. nossos, aquela música que eu acho maravilhosa. Sim, sim, sim. Meus irmãos, eles já não tinham essa coisa comigo, não, entendeu? Acho que, até porque eu acho que você ia para farra com eles também, entendeu? Com a minha mãe, não. Minha mãe nunca saí para farra com ela. Mas eles, de vez em quando, a gente toma cerveja, chopp juntos, entendeu? Aí eu acho que eles não tinham muito esquema, não. Entendeu? Não tinha muito esquema quanto Mas a olha, isso, não. Maurício, eu vou te dizer uma coisa assim que eu não sei se eu estou errado na minha análise, você pode até me não concordar comigo, essa sua experiência de Eu 20 não. anos em Belém, mas eu vejo que é uma peculiaridade ainda maior em Belém, ou na região norte, né? A cegueira sendo sinônimo de vitimização, né? Pela sociedade. Isso Eu não é aqui percebo só, muito isso não, aqui. rapaz. Mas, Ah, mas não. fora daqui, a gente percebe menos isso. Aqui, É, acho que até já pela estou mais informação que habituado. não chegava, né, logo para a sociedade. Hoje talvez não, por conta da internet, mas há uns 10 anos, quando a coisa não chegava tão rapidamente para cá, era bem mais complicado. A questão do Ah, capacitismo, não, não. das pessoas te É. perguntarem o que você está fazendo sozinho na rua, né? Aquela coisa. Ah, Isso. E aí refletia muito na família, né? A família que entre aspas, cuidava de você. Se você casa com uma pessoa, eu sou casado com uma pessoa vidente. Mas assim, a tá. minha esposa é vista como irmã, como mãe, como cuidadora, como a babá, nunca como esposa, entendeu? Então, assim, isso é muito comum. Infelizmente é mesmo, entendeu? Não, lá no Rio, tentaram me dar esmola muitas vezes. Isso aí pode ficar tranquilo. Isso É. aconteceu muito. É, tentaram.
Teve uma vez, rapaz, chovia muito. E eu não tinha jeito, eu tinha que ir, porque eu ia para o ponto do ônibus, entendeu? Para casa. Chovia pra caramba. Um camarada gritou lá de novo: peraí, que eu vou te dar um trocado. Aí eu gritei para ele: só aceito de 1.000 para cima. Pô, chovia muito, cara, mas era água, água. E eu não tinha outro jeito, porque eu acho que eu não estava nem com capa de chuva nesse dia, entendeu? Aí rapaz, não tinha jeito. E o cara ainda vai querer que eu pare para pegar um trocado? Tá de brincadeira. Pô, de 1.000 para cima, quem sabe a gente eu não parava para pensar, né? Sei lá. Né? Bom, mas, Difícil. Aguinaldo, então, olha só, tá bom, você nasceu cego, é, e aí, quer dizer, que- como é que foi essa relação sua? Sua família aprendeu você em casa? Como é que foi esse início de vida? Quer dizer, como é congênita, eu imagino que você foi o único cego da família. Sim, o único cego da família. No começo, por conta desse luto inicial, por conta da estranheza que é a cegueira, a família não que me prendesse, né? Meu pai me politizou bastante, contribuiu muito com a minha educação, aprendeu braille para ajudar nas tarefas em casa, né? E a Olha, minha mãe foi a quem grande aprendeu, heroína. geralmente é mãe que faz isso, né? O seu É, pai aprendeu braille. porque a minha Legal. mãe, assim, ela não teve uma alfabetização plena, né? Então ela lutava muito Hum, comigo no dia a dia ali, de me levar para a escola, de sim. ficar ali me aguardando, né? Durante o Ah, dia. E meu pai, apesar de trabalhar fora, sempre contribuiu no fim de semana, né, com a minha aprendizagem, língua portuguesa, matemática, era aquela coisa tradicional de sentar na mesa, só sair de lá quando aprendesse. Então ele hum. aprendeu o braille para me ensinar. Eu acho que contribuiu muito, sabe, Maurício, para eu chegar onde eu cheguei até hoje, sabe, essa politização, essa contribuição que a minha mãe deu. Só que eles tinham esse grande erro. No começo, eles não me deixavam sair com outros cegos, com. Ah, vai um colega cego teu te buscar em casa para jogar uma bola ali no futebol de 5. Não, não. Só vai se a mamãe for, se o papai for. Aí eu já não queria ir, né? Porque Ah, eu queria, além de jogar bola, fazer outras coisas, né? Brincar um pouquinho e com a mamãe e com o papai ficaria complicado, né? Mas nesse começo, assim, foi um pouco duro. Mas eu sempre digo em palestras, na própria caminhada educacional com as crianças que eu atendo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu, hum. eu busco assim sempre colocar que a família foi fundamental para mim. Eu tenho uma frase que eu utilizo, que a escola está nas 4 horas por dia com o estudante. A família está nas 20 horas restantes. E a minha esteve comigo, né, nesse processo educacional, desde cedo me emancipando. Se eu participei de muitas lutas, inclusive com você ali pelo livro acessível, quando eu tinha 16, 17 anos, aquela rebeldia, aquela coisa assim de questionar tudo, de tentar. É porque eu tive uma família que contribuiu muito para esse processo, que infelizmente ainda é raro de se ver por conta da cegueira, né? Geralmente você vê a família demorando a emancipar, a contribuir com a emancipação da criança cega em casa, na escola, Uhum. e no meu caso não, teve essa contribuição. Teve, claro, algumas limitações, né? Que por exemplo, até hoje não sei fazer uma comida. Né? E casei, minha esposa deixou, olha, vou logo te dar o meu currículo para a esposa. Olha, casei uma vez, descasei, agora tô numa outra relação, outro casamento, e sempre digo: olha, tá aqui o currículo, eu não sei fazer uma comida, eu sei fazer isso aqui, né? Porque a família não me estimulou desde criança, né, nessa prática da cozinha, sempre tinha medo que eu me queimasse em um fogão, de fazer alguma coisa ali e tal, e eu me acostumei a isso, né? Quando cresci não tive mais Uhum. interesse em aprimorar essas possibilidades aí, mas no campo educacional, no campo político, no campo do dia a dia, eu creio que a família foi fundamental para essa minha convivência na sociedade. Então, se você fosse cega, a sua mãe teria tentado fazer você ir mais para a cozinha, porque, infelizmente, esse negócio ainda é coisa de mulher, né? Ficar na cozinha, fazer comida. Quando você diz, por exemplo, que você é cego e não tem habilidade para a cozinha, não faz coisa, muito homem que enxerga também não, né? Sim, sim. Entendeu?
Mas E a mulher, ainda que cega, ela pode ser mais estimulada, e você deve conhecer cegas que são craques de cozinha, sim. né? Mas eu vou te dizer assim, aí lá vai eu falar novamente da minha terra, não é falando mal, mas é uma peculiaridade que eu observo aqui, que já observei o contrário aí fora, em outros estados. Já fui ao Benjamin Constant, já fui em São Paulo, e vejo que as cegas de Rio, São Paulo, de outros estados são mais independentes, mais autônomas. E em Belém, nesse processo da cozinha, a gente ainda vê poucas mulheres cegas que se emanciparam, né, de fazer uma comida ali, e até mesmo na orientação e mobilidade. Tem mulher cega que não anda sozinha aqui, que anda sempre com alguém, ou com o marido cego, ou com o sobrinho, com a mãe, porque tem horror de utilizar a bengala, porque a bengala é algo que vai prejudicar a sua estética, né, que vai deixá-la, entre aspas, né, porque é o que elas pensam, feias, que não vão deixá-las bonitas, né, elas pensam dessa forma, e eu vejo muito essa peculiaridade aqui na nossa cidade, né, então eu acho que aqui nós estamos empatados. Se fosse aí fora, talvez eu acho que nós pudéssemos abranger essa discussão, né? De realmente o homem cego não pela sociedade machista, principalmente da minha geração, não poder, né, ser estimulada a mexer na cozinha, a cortar uma comida, a fazer um tempero ali e tal, uma comida. Eu acho que nós teríamos essa impossibilidade, mas eu acho que aqui o problema realmente é o medo que ainda o paraense tem de emancipar, de encorajar o seu filho cego a buscar essas possibilidades. Bom, você, porque quando eu conheci, você não enxergava um pouquinho, você não enxerga um pouco? Não. Não. Eu sempre fui muito bom, na modéstia à parte, na orientação e mobilidade, né? Sempre andei bem. O que eu enxergo Mas você claridade. tinha alguma visão? Alguma tinha. Não tinha. Ah, não? Sempre andei bem. Não. O que eu tenho é claridade, eu consigo perceber luminosidade, né? Vultos, assim. Mas eu sempre fui uma pessoa cega congênita mesmo. Nunca tive nenhuma progressão, nenhuma regressão. Sempre foi dessa forma a minha falta de visão ocular. Agora você começou a estudar cedo? Sim. Com 2 anos, os meus pais, por meio de uma família, tinha outro colega cego, né, que é o Diogo Rezende, que é tecladista, que também é músico, enfim. Eu não conheço. Eles mostraram para os meus pais, né, a unidade educacional especializada de José Álvares de Azevedo, aqui em Belém. E aí eu comecei todo o meu processo de intervenção precoce, estimulação. Só que logo meu pai trabalhava numa empresa de construção civil aqui em Belém, ele foi transferido para São Paulo. E eu acho que foi a grande... Vai novamente falar, mas foi a grande revolução da minha vida, né? Nós fomos morar em Piracicaba, interior de São Paulo, e naquela época, quando eu tinha 6 anos, ainda não se aceitava oficialmente o estudante cego em uma sala regular, né? Logo no começo da trajetória, né? Havia muita questão da segregação, estava em discussão a questão da integração. Nem mesmo em São Paulo. E aí, para você ter uma ideia, eu morava em Piracicaba, que é uma cidade na região de Campinas, e estudava em Santa Bárbara do Oeste, que era uma cidade como se fosse Belém Castanhal, uma distância assim, 40, 50 minutos de ônibus todo dia, porque lá em Santa Bárbara do Oeste, que era uma cidade menor que Piracicaba, era a única cidade da região que existia uma sala de recursos para pessoas cegas. Então, eu consegui estudar ali. Então, eu fiquei 2, 3 anos naquela cidade, aprendi o braille com um professor chamado Daniel Ribas, que é lá de Piracicaba. Aprendi o braille em apenas 1 mês, né? Porque ele falou: olha, Aguinaldo, o tempo que eu tenho é 1 hora por dia para te ensinar braille. Então tu vens todos os dias aqui em casa e tu vais levar uma maçaroca de deveres para fazer, né? Para aprender logo o braille. Então não é porque o Aguinaldo é superdotado, tem altas habilidades, não. Porque eu fui forçado em 1 mês fazer um monte de atividade como se fosse um Kumon e aprendi o braille. Graças àquilo eu consegui aprender o braille rapidamente, e quando voltei para Belém, voltei com QI realmente acima, né, dos colegas que estavam aqui. Então eu já comecei desde 10 anos, 11 anos, quando voltei para cá, a trabalhar o braille com outros colegas cegos
com os quais estudávamos juntos, né, em escolas aqui, e já comecei a trabalhar, porque eles não copiavam matéria, não tinham essa habilidade, eu tinha, copiava para eles, ensinava o Braille, e ali já inspirou um pouquinho a carreira de professor, né, que hoje já exerço, mas comecei a trabalhar essas possibilidades aí. Então eu comecei muito cedo, com 2 anos realmente já estudar, e por isso eu acho que desde muito cedo tive essa trajetória aí de algum sucesso, de algumas buscas, alguma maturidade um pouco além do tempo, né? Porque acho que você lembra bem da época que nós dialogamos aí sobre o livro acessível, que você não via outras pessoas cegas com a humanidade no grupo de vocês lá, né? Com Raimundo Lucas, Maurício Zene, Liane Moraes, Norman Percival Cacetinho, né? A gente era o único ali daquela turma com 16, 17 anos e já questionando, já buscando reformular alguma coisa, dar contribuições, porque a minha família me incentivava muito a ler livros, a buscar legislações, né? Então eu acho que eu tive ali uma maturidade muito grande para compreender certos conteúdos desde cedo. Uhum. Bom, você então volta para Belém e cai no Álvares de Azevedo, ou você nem passa por lá? Não, eu volto para continuar toda a aprendizagem, né? Da atividade da vida autônoma e social. Iniciei no Álvares o processo de orientação e mobilidade, né? A informática educativa. Acho que o meu primeiro contato com o computador, com o DOSVox, foi aqui em Belém, já, né? Eu voltei para cá com 10 anos. Então, foi um processo muito bacana que eu consegui dar continuidade aqui. Sei. Que daí, porque é bom a gente informar para algumas pessoas do Rio e São Paulo, principalmente, que o Álvares nunca foi uma escola de internato ou qualquer coisa nesse sentido. Sempre nem mesmo foi escola lugar regular, de reforço. Né? E era reforço, quer dizer, desde o início, o pessoal já era estimulado a ir para a escola comum, né? Acho que no início o Álvares ainda dava ensino até a 5ª série, não era isso? Se eu não me engano? Não. Ele sempre foi Não. uma escola de reabilitação mesmo, de garantia. Sempre foi. Sempre foi. E que é até uma discussão bacana da gente ter, Maurício, que a gente de vez em quando dialoga sobre isso com alguns colegas, que o IBC tem, né, o Instituto Benjamin Constant no Rio de Janeiro, tem essa possibilidade, né, de você fazer ali uma escola regular ali até o 8º ano, 9º ano, né? Depois do ensino médio você vai para a escola comum, né? Eu penso e concordo plenamente com esse tipo de ensino, porque eu entendo que talvez o nosso grande prejuízo, não só em Belém, mas em outras cidades, é você não ter uma educação não segregada, mas com os seus, né, no primeiro momento, para depois ir para a escola comum. Porque eu acho que ali você conseguiria aprender muito mais certas possibilidades, porque a gente acaba chegando sem uma base, né, logo desde o começo. Na escola comum, você fica muito perdido em certas disciplinas, certos conteúdos, né, como a matemática, a questão da física, a química. E aí, se você tem essa habilidade em uma escola especializada, eu acho que favorece muito mais esse acesso a esse conhecimento posteriormente. Uhum. E como é que foi sua recepção na escola comum? Quer dizer, você então chegou aqui, você já sabia Braille, já estava alfabetizado, já não sei o quê, então você foi estudar também na escola comum. Você já entrou em que série aqui? Aqui eu cheguei na época 3ª série, né, que hoje seria o 4º ano, né? E aí os professores realmente se espantavam, porque os colegas aqui, alguém copiava a matéria, depois eles levavam lá para o Álvares para produzir, ou para outros espaços. E eu não, dizia, olha, professor, eu quero que você escreva no quadro aí, mas ao mesmo tempo dite para que eu possa copiar aqui na minha reglete. Eu copiava rápido. Não sei se você sabe que eu tenho uma habilidade muito grande na reglete. E até hoje eu escrevo bem rápido nela mesmo. Porque eu sempre fui muito assim, politizado pelo meu pai. Meu filho, tu tens que aprender a escrever na reglete, porque eu não vou ter condições de comprar uma máquina Perkins para ti. Então, é caro. É caro, né? Então a tua condição financeira é essa aqui, aprende a escrever na reglete. Tanto que até hoje eu brinco com os meus alunos que eu digo, olha, eu sou professor raiz. Eu ensino na reglete, porque realmente eu entendo que a condição financeira do meu estudante da escola pública, ele, nesse primeiro momento, não vai ter a condição adequada também, como eu não tive, de adquirir uma máquina Perkins. Então, eu procuro trabalhar o Braille da mesma forma que eu aprendi, na reglete. A receptividade foi assim. Não, é caro. A máquina Perkins é muito cara.
Tipo, eu não sei quanto é que está o preço hoje em dia, mas eu não sei mesmo. Porque hoje em dia, que eu só consegui comprar uma máquina Perkins para mim quando eu comecei a trabalhar. Aí meu salário permitiu eu comprar uma, entendeu? Mas é muito caro, é muito caro. Aliás, esses produtos para nós, eles são muito caros. Linha Braille, por exemplo, pô, isso é proibitivo, né? 32 mil reais, 40 mil. É caro, muito caro, é muito caro, né? E, infelizmente, no Brasil a gente não tem subsídio, não tem nada, governo nenhum apoia nenhum tipo de importação. O que você, por exemplo, não vai encontrar na Europa, Estados Unidos, o pessoal tem apoio para fazer isso. Aqui não. Mas aí também, né, Aqui a Maurício, gente... nós temos talvez, nós enquanto movimento, né, social, nós temos culpa disso, né? Porque somos muito fragmentados. A tua voz baixou de novo. Opa, melhorou agora? Está melhorando. Opa, vamos ver se melhora. Eu disse o seguinte, que nós, enquanto movimento social, nós somos muito fragmentados, né? A nível de Brasil mesmo. A gente não tem as nossas lutas incentivadas pelo governo, porque nós também não sabemos como nos mobilizar, né? Eu vejo as pessoas surdas com a luta deles por intérpretes, por outras possibilidades, eles demoram, mas conseguem vitórias aí interessantes, né? E nós não, nós ficamos sempre nessa mesmice aqui, a gente não consegue evoluir, né, nas nossas reivindicações a nível de Brasil, e acho que por isso, inclusive, a cegueira é vista como a última bolacha do pacote, né, pelos governantes, e aí você acaba não tendo certos incentivos. Eu acho que falta maior mobilização, maior politização do nosso movimento social. Nós temos, digamos, a gente teve até um período que começou a tentar se organizar, né? Mas não é muito nosso forte, não. Eu acho que o pessoal surdo fez melhor. Inclusive, eu fiquei espantado do seguinte: eu lá na UEPA, eu não dei aula para cego, não tive cego aluno, tá? Mas eu tive duas surdas. Sim. E elas iam com um intérprete. E com dois intérpretes, porque é o seguinte, intérprete, com meia hora mais ou menos que está interpretando 20 minutos. tudo, ele cansa e tem que fazer revezamento. Isso. Entendeu? E eles conseguiram isso. Aqui em Belém, quer dizer, veja bem, em Belém, não era... Né? Então, eu tive essas duas alunas. Inclusive, uma coisa curiosa, que quando a coordenadora lotou essas alunas na minha turma, alguém disse, olha, eu acho que não vai conseguir dar aula para elas, não. Quando a coordenadora me disse assim, faz o seguinte, fulana, me diz quem é que eu vou processar essa pessoa. Mas ela não me disse, aí tudo bem, entendeu? Mas ela era minha amiga, a coordenadora, ela disse, não estava nem aí. Cabia a mim dizer a ela se eu conseguiria ou não dar aula para a pessoa, entendeu? Sim, claro, sem dúvida. Cabia a mim, eu é que tinha que dizer, e não ela vai saber, né? Eu encarei o desafio, nunca tinha dado aula para surdo, tá? Mas as duas eram em turmas diferentes, não foram a mesma turma também, não. Isso já é bom. Elas que tinham que se adaptar à turma. Você está entendendo? Não era eu que tinha que... Eu tinha que fazer algumas adequações minhas e tal, mas elas é que tinham que se adequar a tudo. Entendeu? E, por exemplo, eu fazia muito seminário com o pessoal. E eu nunca disse para as surdas que elas não iam participar das apresentações. O que eu dizia para a turma é o seguinte: essa pessoa vai ter mais tempo para fazer isso. É isso sim. Porque ela falava e a intérprete falava para a turma, entendeu? Então, claro que você tem que levar mais tempo para fazer isso, tá? Mas a pessoa, na minha sala de aula, é tratada com igualdade, máximo, né? É daí que está a importância do tempo adicional, né? Não só para a pessoa surda, como para a pessoa cega. A pessoa cega também lê a parte pelo todo, né? E aí, às vezes, precisa desse tempo adicional, né? Para
para compreender. Então, são adequações, como você colocou, que favorecem, né, essa aprendizagem. É como, por exemplo, você vai fazer aquelas provas imensas de múltipla escolha, aí vem aquelas questões imensas. A gente não. A leitura Braille ela não é tão rápida quanto a leitura de quem enxerga, mesmo quando você tem uma proficiência em Braille muito grande. Sim. Que também o pessoal não sabe, mas não é a maioria dos cegos que lê Braille fluentemente. Sim. Tá? Não é. Tá? Então, isso tem que ser levado em consideração, assim como, por exemplo, pessoas com problema motor. Você tem que adequar as coisas a essas pessoas. Né? Uma pessoa com problema motor, para usar, por exemplo, determinados equipamentos, é mais lento. Eles são mais lentos. Entendeu? Sim, então, você sim. tem que considerar isso. Né? Não tem como. Agora, você, então, estudou em escola comum o tempo todo e você então, terminou. Você ficou na. Quer dizer, você estudou em escola pública o tempo todo? Como é que foi essa sua trajetória? O meu ensino fundamental ele foi todo em escola pública, né? E o meu ensino médio já foi em escola particular com uma bolsa, né? A mesma família que informou os meus pais sobre o Álvares Azevedo foi a família também que participou um pouco da minha criação. Eu fui morar com eles um tempo e a minha mãe também trabalhou lá com eles e a gente conseguiu esse aprendizado aí nessa questão da bolsa, né, na escola, que os filhos deles estudavam, inclusive o Diogo Rezende, que é esse tecladista que eu mencionei há pouco. E aí eu completei todo o meu ensino médio na escola particular. Né? Escola particular. Isso. E você foi o primeiro cego dessa escola também? Não. Havia outros 3 cegos, né? A diferença era a questão da condição financeira, né? Que essas 3 pessoas cegas tinham uma condição financeira muito boa. E aí, por eu trabalhar e ser amigo do Diogo, eu consegui estudar na mesma escola que ele, né, com bolsa. Então, tinham 4 cegos lá que tinham acompanhamento de uma professora especializada que nos dava toda a adaptação necessária. E era do Álvares, essa professora. Exatamente. Tá. Aí você fez o seu curso médio e aí você foi fazer a faculdade logo em seguida? Pois é, essa era a intenção, né? Mas aí, devido às grandes complicações, como eu disse, a gente não tem principalmente enquanto pessoa cega congênita, por não ter estudado em uma escola especializada para conhecer a questão dos gráficos matemáticos, a compreensão espacial do mundo, né, certos conceitos, eu me senti muito prejudicado nisso. E aí fui fazer, na época, o vestibular para jornalismo na Universidade Federal do Pará, que era um curso altamente concorrido. Ainda fui aprovado em uma faculdade particular aqui de Belém, mas pela questão da condição financeira, o curso muito caro, mensalidade, não tinha condição de pagar, eu não cursei. Aí tentei 4 anos de jornalismo. Também jornalismo? O tempo também todo jornalismo. Sim, 4 anos tentei jornalismo, na teimosia, né, na luta de querer galgar o sonho, né, de querer conquistar. E aí, quando foi no 4º ano, eu desisti, falei, não, eu vou fazer uma coisa que seja próxima do que eu quero. Também gosto muito de ensinar, e aí eu fiz letras, né, na Federal, na UFPA também, e aí logo fui aprovado no 5º ano de tentativa do vestibular, e aí alcancei, né, a faculdade. Mesmo assim, eu sempre digo isso em palestras também, que eu digo, olha, eu tive que fazer a nota máxima nas disciplinas História, Geografia, Língua Portuguesa, Literatura, uma excelente redação, cumpri todo o regulamento, mas fiz o mínimo nas outras disciplinas. Tive que zerar as notas de matemática, química, física e biologia, que eram provas totalmente inacessíveis para a época. Não consegui fazer, mas as provas das outras disciplinas eu consegui tirar a nota máxima e isso me garantiu a aprovação. Tá. Aí você fez letras. Você disse na sua apresentação que
letras, português e literatura, né, que você fez, né? Oi? Língua portuguesa e literatura. Você sumiu. Opa, tô aqui. Tá me Tá. ouvindo agora? Opa. Sim. De vez em quando sou. Pois é, língua portuguesa e literatura. Ah. Quer dizer, é uma disciplina praticamente para ensino, né? Sim, sim. Encaminha para ensino. Isso. Tanto assim que é licenciatura, não é isso? Isso, licenciatura. Foram 4 anos, né, na graduação, uma graduação muito bem feita, por sinal. Passei por complicações de tentativas de exclusão, né? Mas como eu te disse anteriormente, eu acho que a família contribuiu muito para esse processo de emancipação, de personalidade, de enfrentamento do que chamam de obstáculo para alcançar, né, o que eu queria. E aí houve uma apresentação, um seminário, em que o professor pediu para nós abordarmos um tema, e aí eu me destaquei no grupo, tirei uma nota interessante, só que a nota grupal, né, caiu porque a apresentação do grupo não foi tão legal. E aí, quando foi na outra apresentação, as colegas chegaram e falaram assim: professor, o Agnaldo não faz mais parte do grupo. A gente não quer mais fazer trabalho com ele. Sabe quando você é demitido na frente dos seus colegas no emprego? Uma coisa assim. Eu me senti assim, sabe? E aí, Por que assim. eles não queriam fazer mais trabalho contigo? Porque na cabeça deles, muito jovens, a nota deles caiu porque o professor teve pena de mim. Né? Me deu uma nota maior, só que na verdade não foi Eles isso. Na verdade, acharam que. Entendi. eu me Eles destaquei acharam que enquanto o professor tinha. individual. Isso, sim. Uhum. Eu me destaquei enquanto individual, eles não se destacaram enquanto grupo. Mas aí eles não entenderam dessa forma e acabaram cometendo essa exclusão. Demitir. E aí, mas uma coisa que eu digo muito bacana, Maurício, que eu conto para todo mundo, e até hoje tenho esses amigos no coração, os fora de bloco foram os que me incluíram. E eu também os incluí, né? Porque quem é fora de bloco também geralmente é excluído, né? Quem não fora de bloco é aquela pessoa que não segue a disciplina regularmente, né? Que está ali e de repente foi reprovado no ano anterior, está ali refazendo a disciplina. E geralmente essas pessoas são mal vistas por quem está fazendo a disciplina regularmente, né? Então nós nos abraçamos e concluímos juntos ali a faculdade. Foi um momento muito bacana de entendimento, né, de cada especificidade, de cada pormenor, e nós conseguimos ali concluir a faculdade juntos, né? Foi um momento muito bacana eu me considero, pela politização que eu tive, pela família que eu tive de inserção de conhecimento, eu não me abati com esse problema que eu enfrentei, que eu acho que se fosse outra pessoa cega com esse estigma de fragilidade, de meu Deus, não vou conseguir, eu acho que a pessoa na hora teria desistido da faculdade, porque é o que geralmente acontece, né? A pessoa se sente excluída, né? Sim, É muito sim, complicado. Você sabe, eu tive uma aluna, eu já te disse que eu não dei aula para cego, então quando eu falar, sim. não estou contando história de cego. História de Eu cego. tive um, não estou contando história de cego em sala de aula, Sim, tá? Porque eu não ministrei mesmo, mas eu não ministrei porque pintou. E na minha época que eu dei aula na UEPA, eu só encontrei cego em música, sim. né? Em música. Na minha área não tinha, tá? Então, tinha uma aluna que ela porque é o seguinte, eu nunca interferi na montagem de grupo de apresentação de trabalho. Você escolhia quem você queria, não tem nada com isso. Eu só dizia uma coisa, eu não dou nota individual, dou nota para grupo, tá? Então, uma pessoa pode derrubar o grupo, mas isso não é problema meu, eu já disse, não é problema meu. Aí eu tinha uma aluna que, rapaz, ela ficou num grupo horroroso. A nota foi baixíssima, baixíssima. Ela protestou e eu disse: eu não tenho nada com isso. Eu não escolhi teu grupo, né? Pois bem, no semestre seguinte,
que eu dei aula para a mesma turma, ela pegou e disse para mim, professor, é o seguinte, eu não vou participar de grupo nenhum, eu vou fazer individual. Eu disse, tudo bem. E ela tirou 10. Sim. Você está entendendo? Quer dizer, ela Antes só compreendeu. que mal Né? acompanhada, né? Exatamente. Ela compreendeu que ela estava sendo Sim. derrubada pelo grupo dela. No Sim. teu caso, foi interessante essa história que você está contando, pela maneira, como é que a turma interpretou, né? Sim. Uhum. O fato de você ter tirado uma nota. Quer dizer, o professor dava nota individual, né? Que você Isso. está contando, entendeu? Quer dizer, o grupo deu uma interpretação, né, digamos que para você não foi muito legal, mas. Sim. Enfim. Mas tudo bem, né? É. Não era a verdade, você conseguiu se segurar. Bom, Sim. você fez a faculdade, durante o tempo seu de faculdade, você trabalhou ou você fez a faculdade sem trabalhar? Fazia o que chamam hoje de freelancer, né? Na época eu chamava de bico. Cantava na noite, foi aí que começou essa história do Naldo Barros, né? Isso é interessante. Essa parte musical, então, vamos pegar ela aqui. Você É, cantava na noite? Ih, cantei rapaz. na noite, principalmente no interior do Ah, estado, né? Castanhal. Cantava na uhum. noite ali com os colegas e tudo, pagode, breguinha. Mas vi que aquilo ali não ia muito para frente, né? Porque você precisava segurar alguma coisa mais estável. E aí concluí a faculdade, né? Tive ali fazer alguns trabalhos também de revisor Braille no Centur, justamente naquela época da luta pelo livro acessível ali. Aham. Peguei ganhava alguns cachezinhos para trabalhar nessa área, porque tinha realmente uma habilidade boa no Braille, até hoje tenho. E fazer esses freelances aí, né? E depois, quando concluí a faculdade, eu terminei a graduação em março de 2012, e já havia parado também com essa questão da música, porque me atrapalhava muito, que eu cantava na noite, mas geralmente cantor da noite pegava aquele dinheirinho ali, já fazia um negócio de um extra, uma hora extra, né, na casa de show, e aí já chegava no outro dia estragado para outra atividade, e aí Uhum. era bem complicado, né? Então eu falei, não, eu tenho que parar um pouco com isso, tenho que seguir, buscar alguma coisa mais estável. Então, ao mesmo tempo em que eu terminei a graduação, eu estava estudando para o concurso da Prefeitura de Belém, né, da SEMEC, Secretaria Municipal de Educação, que hoje, na verdade, é Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, né? Mudaram essa nomenclatura. Botaram ciência e tecnologia. Porque, inclusive, não, a UEPA é ligada à Secretaria de Educação do Estado. Do Estado, exatamente. E aí, terminei a graduação em maio de 2012, só que em março do mesmo, um pouco antes, né, eu fiz o concurso da SEMEC, fui aprovado, e aí torci para que não me chamassem em abril, maio, porque eu não tinha pego o canudo, né, o diploma. Quando peguei o diploma, acho que em setembro, outubro, me chamaram. E em 1º de janeiro de 2013, quando o prefeito Zenaldo Coutinho assumiu, até me chamaram de DAS, eu disse, não, eu sou concursado. Eu assumi junto com ele, também posso junto com ele na Prefeitura de Belém. Assumir junto com o Zenaldo. Mas então, assumi. você não cometeu aquele erro de chamar ele de Zeraldo, não, né? Não. A oposição chamava ele de Zeraldo, rapaz. Zenada, né? Enfim. Não, a Zenada, gente não, eu nem cometeria, porque ele era muito, assim, ele gostava muito de mim, né? Então, assim, eu não cometia muito essas coisas com ele, não, para não me complicar com o homem, né? mas aí assumi, né? E em tese, trabalharia com língua portuguesa, na sala de aula, mas aí a secretaria. Quer dizer, como era município, então você já pegou ensino fundamental, né? Sim, iria pegar, né? Fundamental. Ia ser lotado em 2 escolas para trabalhar com língua portuguesa. Mas na hora em que eu assumi, já me chamaram e falaram: a gente sabe muito do teu trabalho com Braille, com educação especial, teu trabalho no Centur, já fizeste aí formações. Houve também, antes da SEMEC, uma cooperativa de pessoas cegas, né, na qual nós fomos para o interior do estado ministrar curso de Braille, em Belém também. Então o pessoal conhecia muito meu trabalho ligado ao Braille. E aí me propuseram
não assumir sala de aula e trabalhar na Educação Especial Inclusiva de Belém, né, no CRIE, que é o Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes. Aí eu pensei um pouquinho, falei, caramba, mas será que eu vou conseguir? Porque eu não tenho toda essa sapiência, habilidade pedagógica, não tenho a língua portuguesa. Mas aí, pela habilidade do Braille, resolvi aceitar essa oportunidade e estamos juntos até hoje, né? 13 anos na rede municipal. Eu coordeno o programa Nas Tuas Mãos, que é o programa responsável pelo assessoramento, formação e sensibilização, né, relacionada aos estudantes com deficiência visual, cegueira e baixa visão, matriculados na rede municipal de educação de Belém. Ah, tá. Então mas você só trabalha na prefeitura? Só trabalho na prefeitura. Estou aberto a novas possibilidades. Souber. Rapaz, hoje em dia eu não consigo indicar trabalho nem para mim. Aliás, que eu também não quero. Nem quer, né? Nem quer. Não, nem quero. Mas você, e cantar na noite, você parou de cantar? Hoje eu canto por gostar, sabe? De vez em quando, no próprio trabalho mesmo. Não, profissionalmente não. Parei. Isso durou uns 2, 3 anos. Parei. Nem festinha de aniversário, cara? Nem festinha de aniversário? De vez em quando. Se fizerem o Pix, a gente pensa na possibilidade. Não, mas de vez em quando a gente canta assim, quando tem um pagode, minha avó dá uma canja, e o pessoal gosta, sabe? Eu sempre gostei da música, né? E a gente exerce com muito prazer. Mas mais como lazer mesmo, né? Nada como... Não, você toca algum instrumento ou só canta? Não, só canto. Ah, tá. Maravilha, rapaz. Pô, legal. Quer dizer, e esse seu trabalho na prefeitura, como é que ele é? Quer dizer, você dá apoio a estudantes na escola comum? Como é que é o seu trabalho? O nosso trabalho... eu sempre digo o seguinte, que a gente vai do Barreiro ao Mosqueiro, do Bengui ao Guamá, né? Porque em todas as escolas que há estudantes cegos com baixa visão matriculados, o programa Nas Tuas Mãos está lá, né? Nós temos vários profissionais, estamos hoje com 8 profissionais, com audiodescritores, brailistas, professores cegos. Eu divido a equipe para assessorar esses estudantes, né? Fazer parceria com a sala de recurso multifuncional no atendimento educacional especializado. E aí a gente faz o processo de alfabetização por meio do Braille, as tecnologias assistivas, a orientação e mobilidade no ambiente escolar. E, paralelo a isso, a gente também dá formação para os professores da rede e para a comunidade em geral, né? Com cursos, preparando a equipe cada vez mais para fazer um bom trabalho sempre com esses estudantes. Cuidado com o teu sono, que de vez em quando eles somem, hein? Certo. Eu acho que até a internet, viu, Maurício? A internet, de vez em quando. Pode ser que ela fale mesmo que... Rapaz, em Belém isso está acontecendo desesperadamente, né? Já aconteceu de eu interromper papo porque a minha conexão caiu. Oi? Complicado mesmo. Agora sumiu mesmo. A internet, com certeza. Melhorou agora? Melhorou. Eu não duvido nada. Com certeza. Vamos fazer propaganda negativa? Qual é a sua operadora? Rapaz, a minha é uma tal de Velfibra. Ah, é? Só pega aqui no Bengui. Ah, interessante. Porque, inclusive, as grandes, né, estão sofrendo a concorrência dessas mais localizadas, né? Eu acho interessante que essas grandes não pegam aqui no meu bairro. Eu já tentei migrar, inclusive, porque tem uma operadora que dizem que é melhor o sinal, né? Mas elas não têm cobertura fibra. E essa aqui é de fibra ótica. O que é mais interessante é geofibra, então ainda é fibra ótica, né? Sim. E aí as outras operadoras não pegam aqui porque dizem que não tem cobertura para fibra ótica. É interessante, um negócio bem contraditório. O nosso amigo Raimundo, lá no satélite, tem cobertura com fibra ótica. Sim. Pois é. Eu estou falando que são bairros próximos, entendeu? Sim. Aqui é fibra ótica, só que as grandes não querem vir para cá. Eu não sei por quê. Não, eu estou falando que ele está com uma dessas grandes. Dessas grandes aí. Sim, não vale a pena. O pessoal diz assim, mas essa que você está é muito ruim. Eu digo, a sua também.
Não tem jeito. Não tem É o jeito. sujo falando do mal lavado, trocar, não tem mas jeito. você pode até trocar, mas grande coisa você não vai pegar, não. E Sim. olha, o meu bairro, o Marizal, é um bairro. Você sabe que só agora eles conseguiram botar fibra ótica no meu condomínio? Olha que interessante. Isso é É, Belém, isso é Pará, isso é Brasil. Já diria Mosaico de Ravenna. é. Por isso que a gente diz, a inclusão digital no Brasil está longe de acontecer, mas muito longe, Você sabe que né? quando, principalmente hoje, com o Remo na Série A, os grandes clubes vêm no Hum, Brasil, você vê que os jornalistas aí nacionais e internacionais têm grande dificuldade para fazer a cobertura televisiva, radiofônica do Mangueirão, por conta da fibra ser péssima, né? pois é, É. né? Imagine, quer dizer, a sorte deles é que o Paysandu foi para a Série C. Mas e se os dois forem para a Série A? Em 2028 isso pode acontecer, eles têm que tomar cuidado. Pode acontecer. Perdão, pode acontecer. Entendeu? Deu até uma tosse agora aqui. Ó. Pode acontecer. Acho difícil, mas pode acontecer. Eu acho mais fácil em 2028 os dois se encontrarem na B. Mas tudo pode acontecer. Há uma ameaça do Repá 2027 na B, né? A ameaça Sim, é séria. sim. A ameaça é séria. Entendeu? A ameaça é séria. Mas agora, eu estava pensando aqui em Mosqueiro. Mas vem cá, você dá suporte também ao pessoal que quer ir para aqueles barzinhos na orla ali de Mosqueiro, ou é só em sala de aula mesmo? Rapaz, Vocês eu não dou dão. suporte, eu vou sozinho, é melhor, porque senão eu vou querer que a gente pague a conta, é melhor ir sozinho. Eu adoro, hoje eu não tenho mais aluno, tem um aluno que eu atendo em Mosqueiro, mas é de manhã, né? E aí de manhã a gente tem que voltar à tarde para Belém, mas assim, tinha um aluno que eu atendia, que eu contar essa história que eu acho muito pai d'égua, né? Um linguajar bem Ah, paraense. Eu atendia ele geralmente de meio-dia e ficava na escola até umas 6 da tarde, conversando com o professor de sala regular, saía da escola e ia ali para Beira-Mar, né? Aquela ah. parte do Ariramba, ali, aqueles Beira-Mar, pastéisinhos não, Beira ali. Rio, cara. Que É, Beira-Mar, aquilo. é o nome, né? Que dá, Beira Rio, verdade. Aí, rapaz, pegava um pastelzinho, tomava uma cerveja. Quando eu me espantava, eu digo, caramba, vai passar o último ônibus, tendo que voltar para Belém. Mas era coisa maravilhosa, pegando aquela brisa ali. Eu voltava assim, para a região central da cidade, que muitos dizem assim, poxa, viagem para Mosqueira é cansativo voltar. Eu digo, não, eu voltava renovado, porque é uma maravilha aquilo ali. tem uns bons bares ali. Eu fim de ano, tive a oportunidade de ir com a minha esposa finalmente, digamos, curtir a nossa lua de mel em Mosqueiro. Passamos 5 dias Opa! ali. Pô, que maravilha, porque é bucólica mesmo, né? Você escolhe, se você quiser a bagunça, você tem. Se você quiser a calmaria, você também tem. Então nós ficamos num hotel que você dormia e acordava com o som da onda. Então aquilo ali para mim nossa, é fantástico. É algo assim que você não precisa nem enxergar para dizer, descreve para mim, não precisa. Pô, a onda tá dizendo tudo já. Né? Então você estava no Paraíso ou na Baía do Sol? Não, eu tava ali mesmo no Farol, ali naquela região ali do Farol, Chapéu Virado. Eu nunca ouvi onda ali. Eu perguntei porque eu só ouço barulho de onda, Ah, barulho mesmo, nesses ah. dois lugares. Ariramba, Chapéu Virado, eu nunca ouvi onda, não. Não, Engraçado. eu vi e tava Hum. bem forte. Isso foi legal, muito bacana mesmo, sabe? Legal. Então a maré estava bem cheia, né? Tava A bem maré cheia. tava... E me surpreendi, porque É, realmente, Mosqueiro, você não tem muita essa possibilidade de onda, né? Parece que todo tempo a maré tá ali calma, seca. Essa é a sensação que a gente tem. Mas tava muito bacana. lá no Paraíso, a Baía do Sol, a onda é forte. Conheço também aquela região ali, muito bacana. É. Por isso que eu pensei que era lá, entendeu? Sim, sim. Eu pensei que era dessa coisa, entendeu? Bom, fora, quer dizer, você está dando atendimento na coisa. Agora vamos ver esse negócio como é que é. Visão cega do futebol. Você ficou na Rádio Clube. Quanto tempo você comentou lá? 10 anos, 10 anos.
10 anos? 10 anos. Rapaz, eu me lembro, terminava o jogo, aí daqui a pouco, agora vamos chamar o Aguinaldo, e lá você não era Naldo Barros, não, viu? Não, era Naldo Barros lá. Naldo Barros, a visão cega do Era futebol. Naldo Barros? Era mesmo? Era. Eu tô bem, Eu então. acho que você está associando o nome, né, à voz, mas era Naldo Barros lá que ele me chamou. Pois é, eles vão chamar Naldo Barros. Eu, como nunca te chamei de Naldo, né? Vai ver que Sim, eu sim. também Associou o fiquei. Aguinaldo, ficou na mente mesmo o Aguinaldo, né? Não teve jeito. Exatamente. É. Então, e como é que era isso? Quer dizer, terminava o jogo, eu me lembro que tinha um comentário do pessoal, e agora vamos chamar então o Naldo Barros. Como é que era isso? E você fazia isso de casa, né? Você não ficava no campo lá com eles, ficava? Não, eu ficava de casa. Teve um momento que eu ficava no estúdio, né? Mas eu vi depois que eu digo, não tem necessidade de ficar aqui no estúdio, porque o cara tá depois se arriscando, voltar para casa, não tem um carro que te leve. Não, dá para fazer de casa isso. Com a tecnologia hoje você pode. Aí eu gravava, né? E se você, como você me ouvia, me dava essa audiência aí, obrigado pelo prazer da sua sintonia. A gravação era muito boa, porque eu tinha um gravador de uma marca muito legal, que é digital, e aí ele. Inclusive era bem acessível, porque ele falava os botões, né? Tinha sintetizador que lia toda a tela dele para mim. Legal. Né? Então eu gravava com uma qualidade muito bacana, que parecia que eu estava ali no estúdio mesmo. Né? Então você gravava. Quer dizer, você esperava o jogo acabar, claro, tinha que acabar, sim, né? Sim, e aí gravava. Você já gravava mandava lá por e-mail e eles botavam no ar depois, entendeu? Tá. Então era uma experiência muito bacana, porque eu conseguia desenvolver com calma uma crônica, né? Não precisava abastecer de imagem, mas sim daquilo que eu conseguia estudar e absorver de um jogo e fazia os comentários, né? Estatísticos, o que eu raciocino, a visão cega, justamente por isso. Por que visão cega? Que é a visão que o cego tem no futebol, não é um comentário visual, é o comentário da visão cega, é a visão por outros sentidos, né, que me faziam perceber o jogo de futebol. Eu costumo dizer que assistir jogo pela Rádio Clube é um perigo. Sim. Eu vou revelar que eu não ouvia na Rádio Clube. Não? Não. Que interessante. Se o Guilherme Guerreiro acompanhar esse canal, ele vai brigar depois comigo, mas eu não acompanhava pela Rádio Clube. Eu preferia acompanhar pela televisão, pelos pacotes lá, porque o narrador da televisão ele buscava a imparcialidade, né? Se eu acompanhasse por uma rádio, por exemplo, Remo e Chapecoense, vou acompanhar pela rádio lá de Chapecó, eles vão puxar para o lado de lá. Se eu acompanhar pela Rádio Clube, vão puxar para o lado daqui, porque é natural, eles fazem isso, eles não acabam não sendo imparciais. O rádio. E a gente vai dizer, mas é engraçado, no Rio e São Paulo eles são neutros. Não sei não, hein? Não. Por exemplo, porque, por exemplo, quando joga Rio e São Paulo, eu não vou dizer que eles torçam por um determinado time, mas eles torcem pelo time do Rio. Ou de São Paulo, quando você assiste qualquer emissora, eu gosto de assistir. Por exemplo, quando eu sou fluminense, eu não torço para time daqui. Às vezes eu resolvo assistir. Você tem um bom gosto, hein, rapaz? Parabéns, viu? Hein? Você tem um bom gosto, parabéns. Somos tricolores. Isso é qualidade. Tá vendo? Viu? Eu sabia. Sabia que chama sintonia, já imaginava. Agora sim, pô. Tricolor de coração. Pô, você tá bem. Tô bem, Aí eu assisto pela Bandeirantes, aí, entendeu? Aí eles falam mais o que o time de São Paulo tem que fazer para melhorar, entendeu? O time do Rio eles ignoram. E vice-versa, quer dizer. Mas aqui em Belém existe se você não tomar cuidado, você percebe que o locutor está torcendo. Ele fala com o coração. É um pouco mais. Aí, quer dizer que você não assistia pela. Porque eu estou falando isso da Clube, porque a Clube como eles têm muito anunciante, né? Aí eles estão. Porque o biscoito das quantas, porque eu não sei o quê. Gol! Lembra disso? Tem um narrador, eu conversava muito com o nosso amigo Raimundo Lucas, nunca mais tive a oportunidade, o prazer de conversar com ele, mas a gente sempre ria muito disso.
um certo narrador da Rádio Clube pegava, vai pegando a bola. Um abraço pro meu amigo Raimundo Lucas lá no Satélite, meu amigo Maurício Zini no Marizal, Naldo Barros no Bengui. Foi! Aí, porra, foi do Remo do Paysandu, até ele te dizer de quem foi o gol, tu já morreste do coração. Né? É muito complicado isso. É muito engraçado, rapaz. Eu também comentava isso com o Raimundo. Ele perdia a paciência com a Rádio Clube, mas agora está muito difícil, né, aqui em Belém, porque quem está transmitindo? Rapaz, a transmissão radiofônica de futebol caiu muito. Caiu no Rio, caiu em São Paulo, mas aqui ela está deprimente. Nossa, terrível, terrível, terrível. Você então assistia pela televisão, gravava. Eu fazia questão até. Hoje não, mas eu fazia questão até de assinar os pacotes na época, a cabo, para poder acompanhar o jogo. Porque lá eles são imparciais na TV, né? Eles têm essa imparcialidade. E, infelizmente, você tocou num ponto agora, sem. A nova geração de comentaristas, narradores, repórteres em Belém é terrível, porque assim, não é só deprimente pela qualidade, que infelizmente é baixa, mas eles se acham com uma alta qualidade. É isso que é o mais assim, o mais grave, porque eles se julgam assim acima da média. Eu fico observando, digo, caramba, não dá. Realmente caiu muito. Hoje eu gosto muito do rádio, ainda acompanho, mas tem certo momento que eu digo, não dá para acompanhar, porque a qualidade, ela assustadoramente caiu. E aí eu fico me perguntando, e por isso até bacana tocar nisso, que aí a grande reflexão que você pode me perguntar daqui a pouco, por que parou? Parou por quê? Né? Não, eu já estou perguntando. É justamente pode isso. Emendar. É justamente isso. Eu percebi que assim, o rádio, Maurício, sempre foi um sonho. Eu sempre comento com a minha esposa agora, se um dia uma rádio de Belém chegar para mim e falar, olha, eu te pago o dobro do que tu ganhas na prefeitura e vou te dar a estabilidade que tu tens lá. Para de trabalhar lá e vem trabalhar comigo. Eu pararia na hora. Que me perdoem as crianças que eu atendo. Por conta do sonho. Eu adoro rádio, eu adoro falar sobre adoro comunicar, né? Só que assim, chegou um momento em que eu percebi que esse sonho era só meu. E que eu me iludia com ele. Ah, bacana, nós temos o Naldo aqui. Mas não tinha o Naldo pelo talento. Tinha o Naldo para dizer, poxa, olha, bacana, a Rádio Clube tem um comentarista cego. Legal, mas não percebia a valorização. Se você, às vezes, vê numa escala, numa coisa, valorizavam outros profissionais e não me colocavam nas grandes coberturas. E aí eu fui percebendo que aquele sonho só eu alimentava. Disse, não, acho que chega um momento que você precisa parar de amar, né, e repensar a sua trajetória. E aí eu tomei a decisão de parar. Também surgiram outras oportunidades aí com mestrado, com a vida também na SEMEC ficou um pouco apertada, porque trabalhar com a educação também tem uma pressão muito grande de você cumprir prazos, cumprir metas. E aí eu disse, não, o fim de semana agora ele tem que ser para lazer, para família, para curtir um pouquinho, para viver, porque eu vivia a semana toda trabalhando com educação, nos fins de semana, porque o esporte geralmente é sábado e domingo, né? E quartas também à noite. Então, assim, na segunda-feira. Você apareceu na Rádio Clube também, sábado? Sim, sim. Quarta, sábado e domingo? Praticamente todos os dias, mas sábado e domingo e quarta, né? Eram os dias que mais falava de esporte. Então, na segunda-feira que você precisava renovar o gás, eu estava esgotado. Então, eu acho que eu envelheci uns 10 anos nessa trajetória. Você participou lá fazendo esse tipo de comentário. Você não participou, por exemplo, de programa esportivo com eles? Não, né? Eu participei de programa esportivo em 2020, por conta da pandemia. Tinha um programa chamado Papo de Esporte. Ali foi o meu grande auge na Rádio Clube, foi ali. E aí nós participávamos, era um programa, uma live, e ali 5, 10 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, Facebook, YouTube, Instagram.
era de 7 às 8 da noite, na hora da Voz do Brasil. Nós não tínhamos tanta audiência no rádio, nem mesmo pela internet, mas nós tínhamos audiência na rede social. Foi um momento muito bacana de participação. Foi o único programa esportivo que eu participei assim em loco, né, comentando. E outros que eu fazia por telefone, mas assim não tinha tanta audiência, né? Como é que foi essa sua entrada na Rádio Clube? Como é que foi o convite? Como é que... Pois é, ali... Sabe quando você vai para uma festa e diz assim, Maurício, a festa é só para você. Mas aí você diz assim, não, eu vou levar minha esposa, para minha esposa estar comigo, ela tem que ir comigo lá, né? Vou levar a dona Sônia. E aí, chegou na festa, pô, não me convidaram, mas eu entrei. Eu tomei a liberdade de chegar com o Guilherme Guerreiro, né, de esperá-lo na frente da RBA, que é a Rede Brasil Amazônia de Comunicação, que é onde a Rádio Clube é situada, ali na Almirante Barroso, em Belém. E quando eu ouvi a voz dele, você conheceu o Guerreirinho? Sim. E o pessoal chama ele de Guerreirinho, né? E aí, fomos na sala dele, conversamos. Em 2010 eu tinha uma viagem para São Paulo, programada. Interior de São Paulo, onde o Remo iria disputar a Copa São Paulo naquela altura. E justamente na cidade em que eu ia me hospedar, o Remo estaria. Aí eu falei, pô, é a grande oportunidade da minha vida. Eu vou levar o meu currículo para o Guerreiro para ver se ele me deixa, por exemplo, fazer esse bico lá de cobrir o Remo lá de São Paulo. E eu propus para ele, falei, pô, só quero uma ajuda de custo lá, tu precisa me dar equipamento, pode deixar que eu levo, eu quero participar, depois tu vê o que fazes comigo. E aí levei meus equipamentos todos, nem tinha tanto equipamento assim, deu um jeito de arrumar. Deixa eu te dizer que teu som tá baixo de novo. De novo, som baixo, deve ser a internet. Melhorou agora? Muito. Tá, ótimo. E aí, peguei os equipamentos todos, fui lá para São Paulo, cobri o Remo, né? O Remo, eu lembro bem disso, porque eu não fazia a cobertura dos jogos, eu fazia a reportagem do Remo. Aquele estilo, o Remo hoje vai treinar na cidade de Paulínia para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, que busca a vitória, tal, está hospedado no hotel tal, o jogador tal se contundiu, fazia esse boletim diário do Remo. Sim. E aí, o Remo estreou perdendo para uma equipe local, depois, que é o Paulínia, né? Depois ele ganhou do Atlético Paranaense e ganhou do Al Hilal da Arábia Saudita, se classificou. E eu fazendo a cobertura, com freelancer. E os jogadores do Remo ali me acompanhando, porque, deve saber, a estrutura que o Atlético Paranaense dá para a base é fenomenal, né? E pra você ter uma ideia, foi a equipe toda deles, eles levaram um caminhão baú cheio de comida e de suplemento energético, Gatorade, tanto que eles foram eliminados da Copa São Paulo e doaram todo o container deles para o Remo para dar continuidade, porque o Remo só foi daqui de Belém com água e bolacha, sem brincadeira nenhuma. Né? E aí a gente fez a cobertura. Quando terminou a classificação do Remo, eu estava na cabine, não na transmissão, sabe? Eu estava lá acompanhando o jogo para depois fazer a reportagem, né? Gravada novamente. E os jogadores saíram do gramado e foram me buscar na cabine. Aquilo ali, quando eu lembro, eu me emociono, porque ali foi, acho que a grande alegria da minha vida foi ali. E eles invadiram, né, a cabine, invadiram no bom sentido, ocuparam a cabine e me carregaram para o gramado e me vestiram a camisa do Remo, né? E gritaram meu nome ali, dizendo que a classificação era para mim. Porra, cara, aquilo ali então foi... Você disputou a posição com o Cacheado, foi? Pois é, acho que não cheguei a tanto, mas, cara, foi muito bacana. E repercutiu muito em Belém, que ninguém sabia, né, que eu tinha ido lá para a Rádio Clube fazer esse teste, esse freelancer. Quando eu voltei lá para a universidade, que nessa época eu já estava na Universidade Federal, terminando o curso de letras, aí os bombonzeiros, os motoristas de ônibus, rapaz, eu te vi no Bola na Torre, pô, como tu não é Paysandu, rapaz? Tava fazendo com a camisa do Remo, chorando pelo Remo, carregado pelos caras. Rapaz, teve uma repercussão muito bacana mesmo. Foi um negócio assim, sensacional. Acho que foi o meu melhor momento na Rádio Clube, foi justamente essa entrada, que eu fiz por mim mesmo, busquei o último prato de comida para alcançar aquela valorização tão sonhada, entendeu? Então, legal, quer dizer, na verdade, você não entrou lá praticamente por QI, né? Você entrou porque você forçou a barra mesmo. Né? Forcei a barra, exatamente. O Guerreiro aceitou, né?
desafio, né? Sim. Legal. Sem dúvida. Isso aí é legal. Isso achei. Agora, quer dizer, você ficou lá 10 anos, aí, claro. Como é que foi para você sair? De, pergunta que não adianta. Pagavam você para fazer isso? Eu tinha que conseguir patrocínios, né, por fora para garantir a minha participação como colaborador. Se eu não conseguisse, eu não tinha remuneração da rádio. Não tinha. Eu nunca fui um funcionário da Rádio Clube. Sempre fui um colaborador. Sei. Ou seja, você não chegou a ser empregado do Jader Barbalho, é isso? Para Não, falar graças assim a Deus claramente? não. Bom, graças a Deus eu não. Tá bom. Enfim. Quem manda fazer provocação, é bem feito. Enfim. Fazer provocação ao provocador é pecado. É. Você sabe, a gente morava ali na Generalíssima, abriu um restaurante ali, quase em frente a nós. O restaurante era a cunhada do Helder, rapaz. E a gente era muito bem tratado lá. Somos até hoje, né? Entendeu? Sim. Somos até hoje. E a gente tinha uma vantagem, que era o seguinte: quando acontecia qualquer coisa ali em frente, caiu uma árvore, até caiu uma árvore uma vez, ou dava problema de energia, eles consertavam imediatamente. E a gente se beneficiou razoavelmente dessa vizinhança. Essa vizinhança amigável, né? Amigável. Mas o restaurante é bom, tá? É bom. Vamos fazer. Não estou dizendo o nome, mas eu morei em frente. Não, o restaurante ainda é bom, a gente ainda vai lá. Entendeu? Depois você passa o nome para mim, em off. Não, mas Suíte Bedel, eu falo. Tá. Beleza. Procura lá. É na Generalíssimo. Entra Diogo Moy e Antônio Barreto. Beleza. Você procura lá, Suíte Bedel. É bom o restaurante, é bom. Entendeu? É bom. Certinho. Já que você me perguntou, a gente faz a propaganda no ar. Claro! Beleza. Depois eu vou falar para Bebel lá, olha, eu falei em você no ar, eu quero comida de graça. Não sei se ela vai topar. O entrevistado também, né? Então nós vamos juntos. Claro, pô. Para essa, né? Por que não? Nenhum problema. Entendeu? Mas é bom, restaurante, é bom, vale a pena. Entendeu? Vale a pena mesmo. Sim. Agora, e outra participação sua em rádio? Você tem outras participações? Sim, eu comecei em uma rádio comunitária, na Terra Firme, no bairro da Terra Firme, em Belém. Rádio Cidadania FM, né? Lá eu apresentava um programa. Primeiro eu apresentei um programa romântico, né? De 10 à meia-noite, aquela coisa. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Estamos aqui de 10 horas e 34 minutos e tal. Seu vozeirão. Aí tinha uma audiência do caramba, rapaz. Uma vez uma menina me ligou de Caína, porra. O que você está fazendo em Caína? Aí eu perguntei a ela, e o que você faz em Caína? Ele disse, trabalho como doméstico. Ele se entendi, né? E aí a gente tá... E aí acontecia o programa de rádio, daí surgiu esse romantismo está no ar, né? De 10 à meia-noite. Só que não era aquilo que eu queria, né? Gostava, porque tinha um status assim, você se sentia assim, pô, tal, né? O Naldo. Mas você tinha que fazer presencial, era lá na rádio? Lá era presencial. Eu fazia, inclusive, não só a apresentação do programa, como também operava o áudio, né? Então, tinha toda. Naquela época era mesa de som de 8 canais ali, sabe? Bem bacana. Você mesmo operava, fazia tudo, então? Eu mesmo operava, tive que aprender. Não sabia, tive que aprender na barra a operar a mesa de som lá. E aí depois eu comecei a fazer um programa já mais crítico, né? Criatividade, a fuga da mesmice, onde eu falava sobre esporte, sobre política, entrevistava pessoas também, assim como você está fazendo agora. Tive também outro programa de parceria com outros colegas, que era Musicando e Informando, só que assim, é aquela história do grupo, né? Você faz o trabalho em grupo,
faz um trabalho e de repente o grupo não coaduna muito das suas posições. Melhor você estar sozinho. Eu procurei a carreira solo na rádio. Foi um momento que durou 4 anos, inclusive a rádio comunitária, por algumas questões políticas, né, era considerada como rádio pirata na época. Só que por ideologia não era pirata, era muito diferente de rádio pirata, que era uma rádio que trazia concepção política mesmo para o ser humano. Mas aí o grupo político que estava no poder na época não interpretou dessa forma e, conclusão, mandou a Polícia Federal lacrar nossos transmissores, né? E aí invadiu lá a rádio e tal, e nós no outro dia, que era uma rádio, tinha pessoas cegas, tinha quilombolas, negros, indígenas, pessoal do LGBTQIA+, era uma rádio, entre aspas, para excluídos mesmo, né? Que estava mais na sociedade. E aí nós ocupamos um ônibus e fomos até a Anatel. E as 3 pessoas cegas que trabalhavam na rádio foram à frente como escudos, né, para a Polícia Federal não agredir, né, a equipe. Nós fomos à frente, cercados por metralhadoras da Federal que queriam impedir nossa ocupação. Nós ficamos lá, acho que 1 dia e meio na Anatel e conseguimos com que o nosso transmissor fosse liberado novamente. Era a Rádio Cidadania FM, democratizando a informação. Era muito bacana. Mas ela conseguiu reabrir? Conseguiu reabrir, depois foi legalizada também. Foi bem interessante. Foi uma luta do povo realmente da Terra Firme, né, e de outros bairros também com outras rádios, para que garantisse essa emancipação, essa consolidação da rádio. Porque antigamente essas rádios comunitárias tinham um alcance muito pequeno, mas agora com a internet, até de Caiana te ligaram, né? Pois é. Quer dizer, não existe mais esse limite, né? Você tinha que ter tantos kilohertz, não sei mais o quê. Hoje em dia acabou, praticamente acabou isso aí, né? Por conta disso eu assisto rádio de tudo quanto é lugar, né? Aqui da minha casa, tranquilamente. Eu também faço muito isso. Tem vários aplicativos aí, né? Hoje tu escolhe, se queres fazer pelo celular, tu queres mandar lá a nossa coleguinha, que eu não vou nem citar o nome dela aqui, senão ela vai fazer alguma coisa. Aquela menina que a gente chama o nome dela, ela faz o que a gente quer, né? E ela é terrível. Aí eu digo para ela, fulana, Rádio Clube do Pará. Ela fala, sintonizando Rádio Clube do Pará. E coloca lá, pô, uma maravilha. Aí nessa emissora você também saiu porque você quis sair. Eu quis sair, porque eu tinha estava estudando para concurso, fazendo a faculdade, né? E muita coisa foi acontecendo ao mesmo tempo. Atualmente você não está em nada. Não. Hoje eu digo que eu sou um vagabundo social do fim de semana. Feriado, estou aqui curtindo, falando com meu amigo Maurício, né? Beleza. Tomando uma água. E é assim que eu estou vivendo a vida, né? De uma passeada com a esposa, sem compromisso, né? Compromisso muito. Hoje é educacional com a prefeitura. Fora isso, é só samba, pagode e lazer. Tá. Entendi. Muito bom, rapaz. Muito bom. Beleza, né? Bom, então quer dizer que hoje em dia você está... vamos fazer aqui quase uma autocrítica. Vocês estão tanto doméstico. Exatamente. Estou fora dos meios, já participei muito dos movimentos sociais, de muitas lutas, mas hoje eu abdiquei mais disso para me dedicar mais a mim mesmo. Tá certo. Não, perfeitamente. Bom, eu sempre digo o seguinte, sabe, Maurício? Eu não deixo de contribuir, né? Muita gente fala, pô, te afastaste do movimento. Eu digo, não, eu estou contribuindo. Quando eu contribuo com o processo de alfabetização de uma criança cega, eu estou contribuindo com o movimento. Só que estou sendo remunerado para isso. Essa que é a diferença. Eu hoje em dia eu não participo de uma associação de nada, mas eu, por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui contigo, eu considero como militância. Com certeza, sim. É isso. Não é? Tá lá, quem quiser assistir, entendeu? Esse é o nosso papo, entendeu? Tá lá, tranquilamente. Qualquer pessoa cega, não cega, pode te assistir. Rapaz, agora o teu som sumiu mesmo. Eu falei o seguinte,
nós não estamos segregando, né? Nós estamos só no nosso meio, porque tu estás fazendo esse podcast, essa live, para pessoas cegas e não cegas assistir. Estamos ampliando esse bate-papo. Bom, Aguinaldo, eu não sei. Sim. É que seu som está sumindo. Eu acho que nós estamos brigando com a internet mesmo. Será que melhorou agora? Melhorou. Tá. Pois Mas é. Eu estou desconfiado que a gente está andando para o fim. O que você acha? Também acho. Acho que falamos muita coisa. Não falamos tudo, porque falar tudo seria sem graça, né? Mas a gente. A gente não consegue esgotar. Não, mas a minha pergunta é sempre essa. O que você ainda gostaria de dizer que eu não deixei você dizer? Não, acho que você mencionou tudo. Você me estudou, cara. Você foi buscar lá do comentário esportivo, descobri que você me dava essa audiência às madrugadas na Rádio Clube, né? De vez em quando eu assistia. Pois é. Eu não vou dizer que eu era fiel, porque eu não sou fiel a nada, mas eu assisti. Nem quero fidelidade. Entendeu? Mas você me acompanhou, então, assim, acho que a gente falou de tudo da trajetória da minha vida, como ela foi, né? Como ela é. Me perguntarem, o espectador pode ficar com essa dúvida: será que ele está satisfeito? Agora está ali você falou, está doméstico agora? Não estou satisfeito, eu quero conquistar muito mais. Só que eu quero expandir para outros meios, eu quero buscar ainda me reencontrar. Aliás, tem uma coisa que eu não acabei não tocando com você, foi você disse que fez um mestrado, né? Você achou fácil fazer esse mestrado? É porque nós vamos conversar de novo, nós vamos ter outro papo, e aí muitas coisas nós vamos tocar de novo, entendeu? Por isso que talvez, né? Mas esse mestrado que você fez, você fez esse mestrado logo depois que terminou a graduação, esperou um pouco, como é que foi isso? Foi 9 anos depois. 9 anos depois. Perdão, 7 anos. Eu terminei em 2012 a graduação, comecei o mestrado em 2019. Não foi fácil, porque a minha pesquisa foi feita em plena pandemia, né? Então, não abriu mão. Aí é difícil. Foi bem complicado. Mas deu para concluir, deu para falar um pouco do meu propósito, né? Que era, o título, inclusive, era Conta Vox, a visão cega da matemática. Tinha que trazer a visão cega para a história. E Conta Vox, programa que foi criado lá do Vox, no joguinho educativo, eu procurei expandir para outras pessoas de uma sala regular inclusiva, né? Cegos e não cegos, só na cegueira. E consegui desenvolver esse trabalho, foi muito bacana, com o apoio da SEMEC, inclusive. Apesar de toda essa questão remota, que nós tivemos que reaprender a manipular as ferramentas, né, à distância, eu consegui desenvolver a pesquisa e concluir a dissertação com êxito em setembro de 2021. Tá. Então, depois a gente vai conversar, porque você vai voltar para aquele nosso quadro que é Ser Cego. Aí nós temos mais coisa para falar sobre cegueira. Aí sim, é específico, né? É bem mais específico. Mas é muito difícil a gente falar da vida de um cego sem tocar na cegueira da pessoa, né? É impossível, né? É completamente impossível, né? É o grande recheio, né? É o grande recheio do papo. Mas se você não tem mais nada a dizer, eu vou pedir para você se despedir e a gente encerra. Se não, pode dizer o que você quiser. Eu agradeço a oportunidade, Maurício, de estar com você aí, bater esse papo. Foi um papo gostoso mesmo. Só faltou, seria bacana se nós estivéssemos presencialmente, que eu acho que nós estávamos aí com o bico molhado, né? Seria bem, bem porque foi bem descontraído, gostei. Foi sensacional, não me senti pressionado a ser formal. Não foi gostoso, foi bom para mim, posso dizer para você. Ainda bem. Já pensou? Espero que tenha sido bom para você também, que tenha sido bom principalmente para o nosso espectador desse bate-papo gostoso que tivemos aqui. Prazer conversar com você. Estamos sempre à disposição pelos caminhos da educação, do futebol, enfim, toda a nossa trajetória.
quer dizer, você também está me fazendo essa pergunta. Foi bom para você? Né? É justamente isso. Espero que tenha sido bom. Tá certo. Espero que renda uns Bom, likes pra gente, pelo menos uns likes, né? deixa eu andar aqui para procurar o fim da. Naldo Barros. Agora. Bom, então é isso, pessoas. Eu tenho imensa prazer de voltar a conversar com Naldo Barros. Porra, eu não consigo me habituar com Naldo Barros, que não adianta. É porque eu me lembro que eu conversei muito com o Agnaldo. E tudo bem, entendeu? Foi um prazer imenso mesmo, muito grande, tá? E, claro, na semana seguinte você voltará conosco para nós conversarmos sobre o que é ser cego, tá? E dizer aquilo para as pessoas se inscrevam no nosso canal, dê aquele like ou joinha, como já me falaram que é, mas está lá escrito like, né? Mas tudo bem. Quem gostou do Agnaldo, porra, faz aquela divulgação esperta, diz que o Agnaldo é gente boa, é legal pra caramba, né? Olha que essa voz bonita dele, pô, cara, quase que me cativa também. Agora, e quem não gostou? Ah, esse Agnaldo é um porre, é um chato. Aí fala para os inimigos. Né? Os inimigos também têm direito. Né? E recomenda para o inimigo, assiste até o fim. Tá? Então é isso, pessoas. Agradeço imensamente e só me resta dizer em pé.